Boa noite. Vamos começar? Pode orar e vamos. Vamos começar. Quem quer orar pelo estudo hoje? Quem pode? Alguém se habilita a orar pelo nosso estudo hoje? Vou sentar ali, deixa eu desligar e sentar ali pertinho. Vamos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa quinta-feira, por esse momento aqui, Deus, em que a gente pode parar e prestar um pouco atenção na Tua palavra, dedicar o estudo, a profundidade das Escrituras, Deus, que o Senhor possa iluminar o nosso entendimento aqui, que não seja só teologia, Deus, mas o Teu Evangelho vivo e eficaz, trazendo verdade, mudança de mentalidade, Senhor, e que crie raízes no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então, nós vamos hoje fazer uma viagem. Quem gosta de aula de história aí? Eu amo história e geografia, então vamos lá, a gente vai fazer um passeio hoje por 1.100 anos de história, que é o tempo equivalente à escrita do Antigo Testamento. São 39 livros, e aí a gente vai dar um passeio hoje pela Bíblia. Vamos começar lá em Gênesis, no capítulo 12. Patrícia, aquelas dúvidas que você teve, depois eu vou tirar com você, particular, para a gente não perder muito tempo nessa parte, tá? Mas a gente vai conversar. Não, é importante. E aí a gente está então no ato 2. Mentira, a gente fez o ato 1, criação, ato 2, queda, e hoje a gente está na redenção iniciada. E aí, como que o Antigo Testamento ele é dividido? Ele tem os livros que formam o Pentateuco, que são esses 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois ele tem os livros históricos, que são os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E a gente tem os livros de sabedoria, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares. A gente tem os profetas maiores, que são maiores porque escreveram mais, né? Tem um conteúdo maior, que é Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E temos os profetas menores, que em termos de escrita escreveram menos: Joel, Amós, Obadias, Jonas, Malaquias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então a Bíblia é dividida dessa forma: Pentateuco, livros históricos, livros de sabedoria, profetas maiores e profetas menores. O Antigo Testamento é dividido dessa forma. E aí, algo também que a gente precisa deixar claro, que em alguns momentos eu vou falar povo hebreu, povo israelita, povo judeu, e às vezes a gente acha que é a mesma coisa, e de fato só que são momentos diferentes da história. Então os hebreus são os descendentes de Éber, que ele é trineto de Sem. Então Sem é o tataravô dele, filho de Noé, e é daí que vem aquele termo semitas, né, que a gente ouve tanto falar do antissemitismo, pessoas que são contra os judeus, né, os antissemitas. Os israelitas é o povo que descende de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel, em Gênesis 32, 28. E os judeus é o povo da tribo de Judá, mas que depois ganhou uma família, né, maior. A gente sabe que Jesus era judeu, porque ele é descendente da tribo de Judá. A gente vai ver tudo isso hoje. Então, nós vamos começar lá em Gênesis 12, que é onde começa a história do Abraão. O Abraão é o nosso pai na fé. E após a queda, Deus ele vai fazer alianças com o povo.
E aí ele faz uma primeira aliança com Noé, que a aliança de Noé mostra que Deus está fazendo uma aliança com toda a criação. Então ele não faz só com o ser humano, mas ele inclui toda a criação, todos os animais. Em Abraão a gente vai ter algumas bênçãos específicas que Deus quer mostrar. Então Deus ele chama Abraão, está lá no capítulo 12 de Gênesis, o chamado de Abraão. E o que ele quer para Abraão? O plano de Deus para Abraão está no verso 2 e 3 de Gênesis 12. E ele fala assim para Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Porque da genealogia de Abraão nasce Jesus. Por isso que todos os povos da terra vão ser abençoados por Abraão, porque Jesus é o descendente que vai abençoar todos os povos da terra. E aí o que Deus quer fazer através de Abraão? Uma grande nação. Então a gente vai ver que Israel ela vai iniciar a partir da família de Abraão. Por meio dessa nação, por meio de Israel e dos seus descendentes, Deus vai abençoar todos os povos da terra com Jesus. Abraão ele tem 2 filhos. Ele obedece a Deus, mas ele flerta com o desejo de resolver as coisas. E nesse desejo ele chama a escrava dele, e Agar, e ele tem um filho com ela que é Ismael. Só que Ismael não é o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão. Isaac é o filho da promessa. Então Abraão tem 2 filhos, Isaac e Ismael. E aí a Bíblia diz que Ismael ele foi ali para a região do Egito. Provavelmente, gente, não tem assim um registro profundo, mas provavelmente Ismael é o povo da Palestina. E é por isso que tem uma guerra santa, né, de tantos anos entre Ismael e Israel. Mas isso é um outro assunto que a gente pode fazer até um estudo depois. Então Isaac ele vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó. É aquele episódio lá da primogenitura, né, que um pede para o outro, a mãe prefere um, o pai prefere o outro. E aí a gente já vê nessa família de Abraão traços da disfunção que o pecado trouxe, essa preferência pelos filhos. O Jacó, ele teve o nome dele mudado para Israel, e dele vieram os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel, as 12 famílias, e que vão gerar as 12 tribos. O filho mais novo, vocês sabem, é José, o preferido de Jacó. E aí tem aquele episódio lá no final de Gênesis que José, ele é preso pelos irmãos, ele é preso não, desculpa, os irmãos jogam ele num buraco, né? Falam que ele está morto para o pai, aí ele vai para o Egito, ele vira quase que o vice-faraó do Egito. E aí ele tem a oportunidade de vingar dos irmãos, mas ele escolhe o perdão. E aí a família toda de José, que são os 12 filhos, né? As 12 famílias, eles vão para o Egito. E lá eram mais ou menos 70 pessoas, só que no início do livro de Êxodo, a gente vê que subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. E esse novo rei, esse faraó, ele tinha medo do povo. Por quê? Daqueles 70, hoje são mais de 2 milhões de pessoas ali no Egito. Então era uma família com 70 pessoas que foi se reproduzindo, e ao longo de todo esse tempo eles formaram mais ou menos 2 milhões de pessoas. E aí o faraó, que não sabia nada sobre José, sente medo. A Bíblia vai relatar tudo isso pra gente em Êxodo. E aí ele vai escravizar esse povo e decretar que todos os bebês do sexo masculino dos israelitas deveriam ser mortos.
E aí Moisés, ele é poupado, né, com aquela história de que a mãe dele coloca ele num cesto, e aí a ama lá da filha do faraó vê o bebê, pega o bebê, cuida desse bebê, só que aí Moisés, ele tem dupla cidadania, porque ele é criado no Egito, com a cultura do Egito, mas a mãe dele, que é da família de Israel, israelita, ela também ensina ele sobre o Senhor Deus. Então ele tem dupla cidadania. E aí Deus forma uma aliança com Moisés. E tem aqueles episódios da sarça ardente, isso tudo está no livro de Êxodo. E aí o povo então vai ser libertado de Faraó por providência de Deus através de Moisés. Tem a questão das 10 pragas. No livro, o Gorrinho, ele vai explicar muito bem sobre as 10 pragas. E o que é importante a gente gravar sobre as 10 pragas? Que Deus e o mundo não são forças antagônicas. Com as 10 pragas, a gente está vendo que Deus, ele sustenta toda a criação. E ele está sustentando inclusive as leis da natureza. E aí o Gorrinho, ele dá um relato tanto científico quanto bíblico sobre essa questão das 10 pragas. Se vocês ainda não leram, vale a pena ler. Ele dá uma licada científica, né? Isso, muito bom. Tem um respaldo legal. E aí então Moisés vai conduzir o povo pelo deserto, e no deserto Deus faz uma aliança com esse povo, uma aliança com as famílias de Israel. E Deus vai escolher esse povo não por um privilégio, mas para uma responsabilidade. Israel precisava ser uma vitrine para as outras nações. E aí eles tinham que mostrar, que refletir como é viver quando a gente tem Deus sendo o nosso Deus. E não sendo um apetrecho como as outras nações tinham. Então Israel tem uma responsabilidade de ser um referencial ao mundo de como é viver em aliança com o Deus soberano, criador de todas as coisas. E é aqui, nesse momento do Êxodo, que todo o Pentateuco é escrito. Então aqui no Êxodo é escrito Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio e, claro, o Êxodo. Então, é nesse momento aqui, quando a gente falou lá do ato 1, lembra da criação? É esse momento aqui, que Moisés está com o povo no deserto, o povo já foi libertado de Faraó, e agora eles estão aprendendo sobre quem é esse Deus. Em Êxodo também a gente tem a caminhada do povo de Israel até Canaã. Então esse povo é formado, eles caminham no deserto. Ao invés de eles caminharem 40 dias, eles vão caminhar 40 anos. Um ano para cada dia. Por quê? Por causa da sua incredulidade, Deus vai disciplinar esse povo e eles vão perambular durante 40 anos e toda essa geração vai morrer no deserto. Por quê? Porque Deus não poderia levar um povo incrédulo que confiasse em outras coisas e não confiasse totalmente nele para a terra prometida. Deus está formando um povo. E aí toda essa geração vai morrer no deserto, exceto 2 pessoas, Josué e Caleb, que é aquele episódio das espias, que Deus manda eles irem lá ver a terra, como que é a terra. Vão os 12 espias, 10 voltam e falam, a terra só tem gigante, a gente não vai conseguir. Mas 2 voltam com boas notícias e são eles que são poupados, Josué e Caleb. E aí, avançando mais um pouco, a gente chega no livro de Levítico. Levítico são as leis cerimoniais. É um livro mais denso, mas que vale a pena a gente ler com um olhar assim, de que Deus, ele se importa com todas as áreas da vida humana. Então, às vezes você acha, nossa, mas tem muita coisa aqui. Mas é mostrando como que Deus está se importando com as questões sanitárias. O que o povo devia comer, o que o povo devia deixar de comer. Então, é Deus se importando com todas as áreas da vida. O livro de Números é o recenseamento, a contagem. É um livro também mais denso, mas que ele vai trazer as genealogias. E tem estudos profundos da genealogia que vão mostrando os cruzamentos até chegar em Jesus. Então, é um livro muito legal de estudar profundamente.
E aí a gente chega em Deuteronômio. Deuteronômio é a repetição da lei, só que dessa vez para a segunda geração. A primeira geração morreu e a segunda geração são os filhos. Só que eles não experimentaram a escravidão do Egito. Eles não sabem como é que foi viver no deserto, porque eles já estão numa segunda fase da vida, né? Ali mais ou menos com 20 anos. Então Moisés precisa contar para eles como que foi isso. E aí então Moisés conta em Deuteronômio como se fosse um grande sermão. Ele vai repetir os 10 mandamentos que já tinha sido dado ao povo lá em Êxodo 20, agora em Deuteronômio, acho que é Deuteronômio 5, se eu não me engano, 5. Moisés vai repetir os 10 mandamentos para esse povo e vai moldar essa segunda geração para eles poderem entrar na terra. Ele repete sobre o episódio das 10 pragas, conta sobre a mão poderosa de Deus arrancando os pais lá da escravidão. E aí o livro de Deuteronômio ele conclui com a morte de Moisés. Moisés ele viu a terra, mas ele não entrou na terra. Quem conduz o povo nessa terra é Josué. E aí tem aquela música, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. É por causa desse episódio aí da entrada na terra prometida. Em Josué, Deus vai dar orientações claras sobre como vai ser essa conquista da terra prometida. Só que Israel vai falhar, porque Deus fala para eles tomarem posse de toda a terra e expulsar todos os povos. E aí o livro diz para nós que eles não expulsaram todo mundo. Alguns eles deixaram, porque eles queriam aprender com aquele povo sobre agricultura. Só que Deus já havia ensinado a eles. Lá nas leis cerimoniais já está falando sobre como aprender sobre agricultura. Mas eles queriam aprender, então eles deixaram ali o povo, talvez por comodismo, por obter benefícios, para se casar. E Deus já havia orientado, não se casem e nem deem casamento aos outros povos, casem entre vocês. E aí eles se casam e isso vai gerar muitos problemas. Até que a gente chega no livro de Juízes e são 330 anos sombrios, talvez o período mais sombrio de Israel. Porque o Gorrinho ele vai até trazer para nós na página 104 os ciclos de juízo. O povo começou a se misturar com as outras culturas ali, né, da terra prometida, que estavam por ali, o povo de Moabe, os moabitas, os amorreus, e aí aquela cultura foi entrando no coração do povo, e eles foram se rebelando contra Deus, sobre o que Deus tinha dito a eles, e aí eles entram nesses ciclos de juízo, em que eles pecam, eles experimentam da ira de Deus, eles sofrem opressão, angústia, eles clamam a Deus, Deus manda um libertador, eles descansam, tá tudo bem, aí eles começam a pecar, se esquecem de Deus e aí vão vivendo esse ciclo, e esse ciclo é uma espiral descendente, ela vai descendo e eles vão para o fundo do poço. Até que a gente chega nos últimos 4 capítulos de Juízes e Israel não tem mais inimigos, mas não precisa ter, porque eles mesmos estão se autodestruindo, eles estão lutando entre eles. E aí em Juízes 21, 25 a gente tem que naqueles dias Israel não tinha um rei e cada um fazia o que lhe parecia certo. Imaginem isso, um povo que foi separado por Deus, que foi moldado por Deus no deserto, passaram momentos difíceis, Deus cuidou deles ali, proveu tudo que eles precisavam, deu para eles uma terra que emana leite e mel, uma terra muito boa, e aí eles se esquecem de Deus e começam a fazer, cada um fazia o que lhe parecia certo, esqueceram totalmente de Deus. O coração já estava distante.
Como que será que isso vai se resolver? Samuel, ele é o último juiz. E aí, o povo está clamando por um rei, no final das contas. Por quê? Porque as outras nações ao redor tinham um rei. E aí eles olham para o povo e falam, a gente também quer um rei, por que a gente tem que ter juiz? Juiz é como se fosse um governo militar da nossa época, né? Como se fosse um governo militar. A gente não quer juízes, a gente quer um rei que cuide de nós. Só que esse povo já tinha um rei, que era o próprio Deus. Só que eles se esquecem disso. E aí o Samuel, ele vai chegar para Deus muito desanimado, assim, e falando, né, reclamando do povo, que o povo não reconhece Deus como rei. E aí Deus fala para Samuel assim, Samuel, não precisa de ficar desanimado, porque eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. E se eles querem um rei, eles vão ter um rei. Só que esse rei vai cobrar muito caro. Cobrar caro, literalmente, eles vão ter que pagar por isso, com impostos, porque a gente vai ver mais à frente o resultado disso. E aí, em 1ª e 2ª Samuel, a gente vai ter o relato da dinastia de do reinado de Saul e a dinastia de Davi e Salomão. Reinado é o rei, Saul, ele é isolado, e aí quem assume o trono não é a sua dinastia, não é o seu filho, é o seu genro, Davi, a quem ele não tinha muito afeto. A gente tem o episódio de que ele tenta matar Davi tem que esconder lá na caverna de Adulão, né, a famosa caverna de Adulão. E aí, mas aí Davi consegue, né, tomar o trono, conforme Deus havia revelado para Samuel. E Davi é o genro de Saul. E apesar das suas falhas, Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus. Saul não. Saul, ele começa muito bem o reinado, só que ele é um rei vaidoso e ele não escuta a voz do profeta. Ele não escuta a voz de ninguém, na verdade, só a sua própria voz. E ele fica louco. A história de Saul é uma história muito interessante. E a gente pode também fazer um estudo muito profundo sobre esses 3 reis, né? Saul, Davi e Salomão. Mas Davi é um rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tem as falhas, mas o coração dele é tomado de arrependimento. Então, sempre que ele falha e Deus o repreende ou levanta alguém para repreender, ele se arrepende. Então, por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sempre que é repreendido, ele se volta para Deus. Então, Davi tem o seu reinado, ele ganha muitas batalhas, ele conquista muitos desses povos que o pessoal deixou lá em Josué para trás. Davi conquista e ele reúne uma herança, muitas riquezas. E aí ele tem aquele episódio com Batseba. O primeiro filho nasce e morre logo depois. E o 4º filho de Davi com Batseba é Salomão. E é ele que vai tomar o trono. Depois também de muita confusão com os outros filhos de Davi, a vida de Davi é uma vida muito sofrida. Ele teve 70 anos e ao chegar com seus 70 anos ele já está muito velho e fraco. É uma história muito triste de Davi, como que termina. Os filhos, tem o episódio lá do filho que estupra a própria irmã. Tem o episódio do filho que quer matar Salomão, porque sabia que havia a profecia de que ele seria o herdeiro. Mas, diante de tudo isso, Salomão vai chegar até o trono. E aí, o livro de Samuel ele vai terminar com essa promessa de que Salomão iria ocupar o trono de Davi. E aí a gente vai entrar nos livros de Reis e Crônicas. O que é 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas? Porque os pergaminhos tinham uma limitação. E aí, por causa dessa limitação, tiveram que escrever em 2 pergaminhos. Então, ficou 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônicas,
Segunda Crônicas. Os livros, eles contam quase a mesma história, Reis e Crônicas, mas assim como os evangelhos, são perspectivas diferentes dos reinados. Então, quando vocês forem ler 1 Reis, Reis e Crônicas, parece que é a mesma história. É a mesma história, mas com perspectivas diferentes. E aí Salomão, o reinado dele é um reinado de muita sabedoria no início. E a Bíblia diz que ele pede sabedoria e Deus dá a ele. E tem alguns episódios que narram sobre essa sabedoria. O Gorrin também descreve alguns no livro. Só que Salomão, ele constrói o templo, né? Por isso que lá em São Paulo tem o famoso Templo de Salomão, que a Igreja Universal construiu, seguindo exatamente o que está aqui. Só que esse templo, ele foi derrubado, né? Então, reconstruir esse templo é uma grande heresia, né? Não faz sentido nenhum com a história bíblica. Então, o Templo de Salomão, que a gente tem hoje lá, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, ele constrói o templo com os recursos que o pai dele deixou, que Davi deixou. E ele vai ser um homem muito admirado no mundo todo. A rainha de Sabá vai visitar Salomão, só que ele tem uma riqueza também colossal. Mas como que é essa riqueza colossal de Salomão? Ele comete alguns erros gravíssimos. E quais são os erros que Salomão ele comete? Primeiro, que em Deuteronômio diz que um rei não deveria acumular riquezas, e ele acumula riquezas. Em Deuteronômio também diz que não deveria casar com pessoas de outras culturas, e ele casa com 700 mulheres e tem 300 concubinas. Mas não é só pela luxúria que Salomão faz isso. Ele era um homem muito sábio, só que ele usa essa sabedoria dele também para o mal. E ele faz alianças políticas com essas mulheres que são de lugares diferentes de Israel. E aí, quando ele faz essas alianças políticas, ele recebe muitas coisas em troca, favores, mas ao mesmo tempo ele também tem que ceder. E ele cede para essas mulheres entrarem com a cultura delas para dentro do templo, para dentro do seu império, para dentro do seu reino, com seus deuses, e ele deixa elas fazerem imagens de escultura, e até ele comete um erro gravíssimo, que é de se render a essas imagens e até de adorá-las. E aí, para bancar esse reinado, imagina quantas pessoas estavam ali naquele império cheio de pompa e muito luxo. Ele divide o estado de Israel em 12, ainda não são as 12 tribos, mas ele divide em 12 regiões e combina que cada região vai ficar responsável por bancar um mês do seu império. Então, para fazer isso, o povo sofria muito. O povo era muito escravizado, né? Com impostos. Não eram impostos, né, naquela época, mas vamos dizer que eram impostos para a gente compreender melhor. Impostos muito pesados para manter toda essa pompa e esse luxo. Então tinha gente com trabalho forçado, gente oprimida, pagando toda essa conta. O Salomão ele vai terminar o reinado dele, e a Bíblia relata isso de uma forma muito sombria. Porque ele fez altares, né? Ele permitiu que as mulheres fizessem altares e ele adorou esses deuses. Salomão ele vai escrever 3 livros importantes. Na sua juventude ele escreve Cantares, né? O Cântico dos Cânticos. Na sua maturidade ele vai escrever Provérbios, e na sua velhice, no fim da sua vida, ele vai escrever Eclesiastes. E lá em Eclesiastes a gente tem indícios, não tem como a gente provar, mas pelo que ele escreve a gente tem indícios de que Salomão experimentou a redenção e o arrependimento, porque ele escreve assim, lá em Eclesiastes 12, no verso 13 e 14: teme a Deus e guarda. Depois, assim, para quem gosta do livro de Eclesiastes, depois dele se lamentar, questionar, refletir sobre a vida, ele chega a essa conclusão: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal.
Então aqui a gente tem resquícios de que Salomão experimentou arrependimento e a redenção. Então esse reinado de Saul, Davi e Salomão durou 120 anos, cada um 40 anos. E aí a gente chama de Reino Unido. E aí, após a morte do Salomão, o seu herdeiro, o seu filho Roboão, ele vai se recusar a aliviar os impostos tão duros colocados pelo seu pai. Ele não aceita reduzir. Lá em 1 Reis 12, 11, vamos ler juntos. Ele vai buscar conselhos. Primeiro ele busca conselho com os anciãos, e os anciãos vão falar assim: eu acho que você tem que amenizar os impostos porque o povo está sofrendo muito. Não satisfeito, ele busca conselho com os jovens, os amigos dele que cresceram junto com ele. E aí diz assim, os jovens, 1 Reis 12, 10, os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado, torna-o mais leve, você deve dizer: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com simples chicotes, eu vou castigar vocês com chicotes pontiagudos. Então Roboão, ele vai ser mais duro do que Salomão. E isso causa uma revolta muito grande no povo, eles não aguentavam mais. E aí o Jeroboão, ele vai insurgir com uma revolta. E aí a gente tem esse reino de Israel sendo dividido. E aí a gente vai lá na página... Todo mundo está com o livro aí? Quem não está, acompanhe com... Ô Sandra, acompanhe com a Joana, você vê o reino dividido. Peraí, deixa eu achar aqui. Divide o norte do sul? Isso. Peraí. Aqui, ó. Página 119. Todo mundo achou? É esse mapa aqui, ó. Reino dividido. Depois vai ter Salomão estabelece o templo em Sião. Aí o reino é dividido em dois. Aqui é a figura 17 no meu livro. Reino dividido. Então a gente tem o reino do norte com 11 tribos, que é Israel. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. A gente tem o reino do norte, que é Israel, e a capital primeiro foi Tirza, Siquém, e agora a capital é Samaria. E a gente... Acharam a figura? Sim. O seu não tem, não? Não. Será que lá no final não tem as figuras? Às vezes tem 4 figuras no final. Ainda está na página. Não? Não, é porque o meu é igual ao deles, é edição diferente. Aí o nosso não tem. O mapa que tem aqui é só dos impérios. Ah, é antes dos impérios. Aí Não tem? Que pena. Sim. Depois eu mando lá no grupo, então, o mapa do reino dividido. Então a gente tem no norte Israel, as 11 tribos. Pode acompanhar aí com quem está perto. As 11 tribos estão no norte. E a gente tem no sul uma tribo, que é Judá, e a capital é Sião, que é Jerusalém. No reino do norte, quem lidera o reino do norte é Jeroboão. Quem lidera o reino do sul é Roboão, o filho de Salomão. E aí, como que essas tribos viveram a partir desse reino dividido? Está lá no livro de 2 Reis. O que 2 Reis vai mostrar para nós? 2 Reis é um livro como se fosse uma tela dividida. A gente precisa ler ele com isso em mente, porque ora vai trazer histórias do reino do norte, ora do reino do sul.
os reis vão revezando. E aí, o reino do norte, ele tem o reino do norte, desculpa. Reino do norte, a gente tem reis que nenhum desses reis andava com Deus. Então, o reinado do norte foi um reinado muito pesado para o povo. Eles sofriam com uma desgraça total. Nenhum rei se rendia a Deus. No reino do sul, a gente tem reis bons, eles vão revezando, reis bons e reis maus. Quando o rei ele se rende a Deus, o povo prospera. Quando o rei ele não se rende a Deus, o povo gemia. Como hoje em dia acontece quando a gente tem um governante bom, a gente prospera. Quando a gente tem um governante ruim, o povo é que sofre. E aí, cada reino vai considerar o outro como inimigo. Então, o reino do norte e o reino do sul, eles se consideram agora inimigos. É por isso que os samaritanos de Samaria não se davam bem com os judeus de Jerusalém. É uma questão histórica que vem a partir daí. E aí, quando Jesus vai se encontrar com a mulher samaritana, é por isso que o povo acha estranho, né? Porque eram nações que não estavam mais unidas. E esse povo era o povo que Deus queria que fosse como vitrine para o mundo. E olha como que eles estão agindo e reagindo ao domínio de Deus. Rebeldes. Então, no livro de 2 Reis, a gente vai ter batalhas, a gente vai ter reis bons que obedecem a Deus, mas também reis muito perversos. E aí, entre essa história que é narrada em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, a gente tem os profetas. Lembra que eu falei no início, os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas, eles são indícios da graça de Deus para aquele povo. Porque Deus levanta homens e não há dinastia entre os profetas. Então, não é só porque Isaías foi um profeta que seu filho seria profeta. Não, Deus ele chama os profetas. É diferente dos reis que têm a dinastia. Deus ele vai chamar esses profetas. E eles vão pregar para o reino do norte as palavras que aquele povo precisa contra a idolatria, contra falta de submissão a Deus, mas também vai pregar para o povo do sul, que era para o povo perseverar, confiar que Deus ia trazer o alívio. Então, cada um vai pregar no seu tempo, mas certamente não era nada fácil ser um profeta. E a gente vai ver ao longo da Bíblia que eles sofreram muito na mão do povo, né? Foram instigados, foram subjugados, alguns humilhados. Então, não é fácil ser um profeta nessa época aqui e nem no nosso tempo. Também não é fácil. E aí, esse povo que está lutando ali, que está guerreando o tempo todo, a nação, ela, ao invés de se fortalecer, de se unir, ela vai ficar fragilizada. E isso vai favorecer com que o domínio dos outros impérios que estão crescendo ao redor do mundo, eles ganhem força e comecem a mirar Israel. Porque a gente tem que prestar atenção no seguinte: a Bíblia é a história que Deus está contando para nós, mas é uma história pensada. Ao redor da história que a Bíblia conta, o mundo está acontecendo também. A gente tem impérios crescendo, impérios caindo, e aí a gente tem um relato histórico, né, paralelo à história da Bíblia, né? Então a gente tem outras nações acontecendo com seus deuses, com a sua cultura, crescendo, prosperando. E aí o reino do norte está muito mais vulnerável e frágil do que o reino do sul. Por quê? O reino do norte, ele se dobrou mais à idolatria. O povo cometeu aquele pecado do bezerro de ouro, lembra lá com Moisés? Então, o povo do reino do norte cometeu esse pecado também do bezerro de ouro. E aí eles foram espalhando vários altares no reino todo. Por quê?
Porque a cidade santa, a cidade da adoração é Jerusalém. Só que Jerusalém está no sul e o povo do norte não pode ir para o sul mais. E aí o que eles fazem? Pequenos templos por toda a região do Reino do Norte. E aí, como eles não adoram mais a Deus junto, eles começam a adorar deuses, outros deuses, e colocam um bezerro de ouro para ser adorado. E aí o Gorin vai relatar muito isso, sobre como que Israel escorrega, né, rumo a esse desastre, até chegar no exílio. E aí eu disse para vocês que as nações em volta de Israel estão mirando ali aquela terra. E Israel está vulnerável, né? Israel é o reino do norte, tá, gente? Está vulnerável. Outros povos vão sendo formados longe da aliança com o Senhor e baseando a sua confiança em deuses pagãos. E aí a gente tem a figura 18 dos impérios, que tem aí no livro azul. A gente vai ver Israel, a gente tem a Síria, que era uma potência, a Babilônia, que é outra potência no mundo antigo, e a gente tem a Pérsia, que é uma outra potência também. Só que em 722 a.C., a Síria é a potência mais forte do mundo antigo. E aí ela vai dominar o Reino do Norte. E ela vai deportar esses israelitas para o exílio. E esse vai ser o fim do Reino do Norte. Todas aquelas 11 tribos, elas vão se espalhar. Algumas vão lá para a região da Síria, outros vão se espalhar. O fato é que o povo que estava unido antes agora separou. Então, eles vão para o exílio e é assim que o Reino do Norte acaba. Enquanto isso, no Reino do Sul, Judá ela tem uma tendência de copiar o exemplo do Reino do Norte. E aí, oscilando entre governantes bons e maus, ela conseguiu prevalecer um pouco mais. E aí, mais ou menos 200 anos depois, em 580 a.C., a Babilônia arrasa Jerusalém, né? Os babilônios vão destruir o templo, destruir a cidade, botar fogo em tudo, vão pegar a nata de Jerusalém. E aí a gente tem o relato de Daniel, que era um jovem que fazia parte dessa nata intelectual de Jerusalém. A Babilônia vai pegar primeiro essa nata, por quê? Vocês devem ter ouvido falar, né, dos jardins da Babilônia. A Babilônia era uma cidade muito tecnológica para a época, então eles queriam as mentes mais inteligentes de Jerusalém. Então eles levam primeiro esse povo, depois eles levam os outros para serem escravos, né, para trabalhar mais ali na operação. Mas primeiro eles levam a nata. E aí Jerusalém está arrasada. E assim o Reino do Sul também se desfaz. E esse cativeiro lá na Babilônia vai durar 70 anos. E aí o tempo vai passando, a Babilônia vai enfraquecendo. Então a gente já passou pelo domínio da Síria, que é o povo e a terra. Então ela domina a terra e domina o povo. A gente tem o domínio da Babilônia, que não liga para a terra, mas que é o povo. E aí, em 539 a.C., mais ou menos, né, os 70 anos aí do domínio da Babilônia, a gente tem o domínio da Pérsia, que é a terceira potência que tem lá na imagem do livro que a gente olhou agora. A Pérsia, o rei Ciro, ele não liga para o povo e nem liga para a terra, mas ele liga para o dinheiro, ele quer impostos. Então ele permite que o povo volte para Jerusalém para reconstruir a cidade. E é aí que a gente tem a reconstrução do templo, dos muros com Neemias e a reconstrução da adoração a Deus. E aí a gente tem Esdras, a leitura de novo da palavra, as pessoas descobrem o valor do Pentateuco de novo. Isso aí está lá em Esdras. Então, enquanto a gente está aqui falando do domínio da Síria, da Babilônia e da Pérsia, nesse intermeio aí, nesse tempo, a gente tem os profetas se levantando.
né? Então a gente tem Isaías, a gente tem as Lamentações de Jeremias, eles estão nesse intertempo aí. E aí, conforme vocês forem lendo o livro, vocês vão vendo o Gorrim mencionando cada profeta ligado a cada tempo. Depois, lá no grupo, eu vou mandar para vocês uma tabela que mostra exatamente cada profeta que é ligado a cada um desses momentos do reino dividido, tá? Não vou entrar neles aqui, porque senão a gente vai ficar até meia-noite.